Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui neste lugar, em conexão com nossos amigos e irmãos de diversas partes do Brasil, para ouvirmos a palavra de Deus. Interessante que essa data de abril é uma data muito real quando falamos de Páscoa. A Páscoa judaica ocorria no dia 14 do mês de Abib, que ficava entre o fim de março e o início de abril. Interessante que Jesus morreu exatamente no dia e na hora que estava previsto na profecia. Então Jesus cumpriu o tipo, que era aquele cordeiro que era morto, simbolizando a proteção que os judeus receberam no dia em que os primogênitos do Egito foram mortos. E se você estudar bem a profecia, vai concluir que ele morreu exatamente no dia 14 do mês de Abib, às 3 horas da tarde, à tardinha. Bem, nós precisaríamos entender que existe uma diferença entre a Páscoa verdadeira e a Páscoa que é mencionada pela sociedade. A Páscoa, como nós já mencionamos em estudos anteriores, a palavra Páscoa, Pesach, do hebraico, significa passagem. Então, o que aconteceu no dia da Páscoa? Quando o anjo da morte passou no Egito, matando os primogênitos de Faraó e de todos os egípcios que não aceitaram o Deus verdadeiro, os pais das crianças judias eram orientados a matar o cordeiro, tomar o sangue e colocar nas ombreiras das portas, como sinal de proteção. E aquelas crianças, filhas dos israelitas, elas não deviam estar misturadas fora da casa com quem quer que seja. Elas deviam estar protegidas na casa. Então a Páscoa significa que o anjo passou por cima da casa dos hebreus, que tinham o sinal de sangue, e aqueles jovens, os primogênitos dos hebreus, foram libertos da morte. Então, a palavra Páscoa significa passagem. Agora, no ensino tradicional da cultura atual, a Páscoa está ligada com a primavera, quando as flores aparecem, quando os animais terminam o inverno no hemisfério norte e tem uma nova vida. Então, finalmente, os cristãos ligaram a Páscoa com a ressurreição. Realmente, se não houvesse ressurreição, nós não teríamos esperança. Mas a Páscoa propriamente dita, a própria Bíblia diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a Páscoa realmente é o sacrifício de Cristo morrendo pelos pecadores. Nós gostaríamos de rever um pouquinho a vida de Cristo. Cristo nasceu e pouco tempo depois já foi condenado à morte. Nós costumamos enfatizar a cruz do Calvário porque a cruz foi o clímax do sacrifício. Mas, em realidade, toda a vida de Cristo foi uma vida de sacrifício. Desde a manjedoura, logo depois ele foi condenado à morte por Herodes, escapou, teve de fugir de Belém para o Egito, passou algum tempo no Egito, voltou para Nazaré. Em Nazaré ele trabalhou até os 30 anos como carpinteiro. Com 30 anos começou o seu ministério, no ano 27 da nossa era, mas toda a sua vida foi uma vida de sacrifício. Existe um fato interessante quando nós falamos da literatura no Brasil. Um escritor da Idade Média, ele escreveu um livro que se chamava O Papa e o Concílio. É um livro, é uma literatura muito rara que ainda se encontra em alguns sebos, algumas livrarias antigas. É interessante que esse livro, atualmente, ele tem 2 volumes, O Papa e o Concílio. Mas um fato interessante é que
o nosso grande Rui Barbosa, ele escreveu o prefácio do livro. Só que o prefácio ocupa 1,5 livros. E o livro ocupa apenas a metade de um volume. Bem, por que eu trouxe essa ilustração aqui? Quando nós falamos da morte de Cristo, temos de pensar no prefácio, né? O prefácio da morte de Cristo foi 33 anos. No fim dos 33 anos, ele morreu. Então, toda a vida de Cristo foi uma vida de sacrifício. Ele enfrentou problemas com a sociedade. Eu sempre imaginava por que Jesus, sendo tão puro, tão perfeito, só praticando atos de amor, curando as pessoas, ressuscitando mortos, expulsando demônios, libertando as pessoas das enfermidades, por que ele era tão odiado pela maioria da sociedade? Por quê? Interessante que quando nós estudamos a Páscoa original, aquele cordeiro da Páscoa tinha de ser um animal perfeito, sem defeito, sem mancha, de 1 ano, e o sacrifício devia ser completo. Para que Jesus fosse a nossa Páscoa perfeita, ele tinha de ter uma vida perfeita, uma vida sem pecado, uma vida sem defeito. Ele não podia ter cometido um pecado. E durante toda a sua vida, o nosso grande inimigo julgou pesado para que ele cometesse algum erro, cometesse algum pecado. Ele enfrentou problemas em casa. Os seus irmãos não o compreendiam. Os seus irmãos o tratavam com desprezo, com desrespeito, até com agressões. Então, repito, toda a vida de Cristo, da manjedoura ao Calvário, foi uma vida de sacrifício. Repito, é um fato que a sua morte na cruz foi o clímax, foi a culminância do seu sacrifício. Mas toda a vida de Cristo foi uma vida de sacrifício. Bem, já quase terminando a sua missão na terra, Jesus estava com os discípulos no cenáculo, participando da Páscoa simbólica. Ele participou da Páscoa simbólica e fez aquela transição para a Santa Ceia. Bem, terminando aquele rito da Santa Ceia, Jesus se dirigiu ao Getsemane. Ali, ele sofreu praticamente quase a mesma coisa que a cruz. Porque, como foi mencionado há pouco na história para as crianças, o maior sofrimento de Cristo não foi ter as mãos pregadas, não foi a tortura física, mas quando ele se dirigiu ao Getsemane, ele sentiu a terrível angústia da separação de Deus. Isso aqui, queridos amigos, é a coisa mais trágica que pode acontecer com o ser humano. Qual é a coisa mais trágica? Separação de Deus. Mas Jesus sofreu a separação de Deus em nosso lugar, para que nós não necessitássemos passar pela mesma experiência. E aqueles que rejeitam a Cristo hoje, eles vão sentir aquilo que Jesus sentiu na cruz, que é a separação eterna do Pai. Bem, Jesus se dirigiu ao Getsemane, ali ele sentiu a separação de Deus, ele orou 3 vezes, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. 3 vezes ele orou, ele apresentou essa oração. Ele quase que se agarrou ao chão para não ser levado da presença do Pai. Enquanto isso, o que estavam fazendo os seus discípulos? Ele havia levado 3 dos seus principais assessores, que eram Pedro, Tiago e João, para que o confortassem, que pudesse simpatizar com o seu sofrimento. Mas durante praticamente todo o período da sua angústia, onde estavam os discípulos, o que estavam fazendo? Estavam dormindo. Eles não suportaram a prova. É verdade que aquele ambiente do Getsemane estava carregado de forças satânicas,
que queriam levar Jesus ao desânimo, ao desespero. E chegou a um ponto quando o próprio céu, que assistia tudo, ele enviou o anjo Gabriel para confortar a Jesus. O anjo Gabriel não veio para remover o cálice do sofrimento de Cristo, mas veio para confortá-lo. E o anjo, ele fez um tipo de projeção dos milhões de pessoas que seriam salvos pela Páscoa real, pelo sacrifício de Cristo. Jesus então saiu dali encorajado para ir avante com o plano da redenção. Bem, saindo praticamente à meia-noite do Getsêmani, Jesus encontra com o seu traidor, aquele que fora o seu apóstolo, Judas. E Judas o trai com um beijo. E como Jesus reagiu ao beijo de Judas? Como Jesus o chamou? Amigo, a que vieste? Jesus não desprezou o traidor. Jesus permitiu ser beijado por ele e o chamou de amigo. Agora, como se fosse necessário, a soldadesca, aquela ralé da sociedade judaica, se aproximaram de Cristo, o amarraram e o esbofetearam, o levaram como um criminoso para o sumo sacerdote, Anás. Ali ele passou um tempo de humilhação, foi transferido para o palácio de Caifás. Da meia-noite até às 6 da manhã, ele suportou as piores zombarias, desprezo, foi cuspido, foi escarnecido. Trouxeram várias falsas testemunhas para condená-lo, mas essas falsas testemunhas se contradiziam, não tinham o que falar de real. Até que o sumo sacerdote se sentiu forçado, ele quis forçar Jesus a se identificar como Filho de Deus. E ele foi condenado por isto, por ser o Filho de Deus. Quando o sumo sacerdote perguntou, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Filho de Deus. Jesus disse, tu o disseste. Agora o sacerdote diz, não há mais o que perguntar. Ele proferiu uma blasfêmia, precisa ser morto. Mas os judeus não tinham autoridade para matar ninguém, porque eles estavam sob o domínio romano. Então, pela manhã, bem cedinho, foram ao palácio de Pilatos. Ali, acordaram Pilatos cedo, e Pilatos fez uma pergunta embaraçante. Por que me trouxeram esse homem agora? E os judeus disseram, se não fosse um criminoso, nós não tínhamos trazido aqui. Então Pilatos disse, se vocês já o julgaram, levem e façam o que vocês quiserem com ele. Não, mas nós não podemos matá-lo. Precisamos do apoio do poder romano. Bem, Pilatos, que era um juiz experiente, ele leu o semblante de Cristo. Ele viu que Jesus era um homem inocente. Disse, eu não vejo nesse homem crime algum. E Pilatos, ele estava convicto de que Jesus era inocente. Mas ele procurou livrar-se do problema e mandou que Jesus fosse a Herodes. Nas mãos de Herodes, Jesus também foi humilhado, foi escarnecido, mas o próprio Pilatos, com toda a sua corrupção, não teve coragem de condenar a Jesus, porque Jesus era inocente. Devolveu a Pilatos. Agora mesmo Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, decide açoitá-lo, para ver se acalmava os seus agressores. Mas isso deu mais força para os inimigos. E agora, após o açoite, Jesus é levado para o Calvário. E Jesus é colocado entre dois ladrões, como se ele fosse o pior deles. De fato, irmãos, embora Jesus não tivesse nenhum pecado, ele se fez pecado por nós. Eu acho muito interessante esse versículo bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Esse verso, ele concentra a grande verdade da salvação. 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez
pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Seria bom nós fixar essa preciosa verdade no coração. Embora Jesus não tivesse nenhum pecado, ele se fez o maior pecador, não por ação, mas por imputação. Por que dizemos o maior pecador? Porque os pecados de toda a humanidade foram imputados, foram colocados sobre ele. Foi quando ele começou a sentir aquela angústia da separação de Deus. Bem, Jesus chega ao Calvário. No Calvário, Satanás estava ali com todas as suas hostes para tornar o sacrifício de Cristo o pior possível, o maior sofrimento. Além da tortura da crucifixão, que era a mais degradante forma de punição, ali começou a zombaria. Se tu és o Filho de Deus, desce. Salvou a outro, salva-te a ti mesmo. E todo o universo estava assistindo aquilo. Como hoje, aqueles que estão conectados com esse programa podem assistir de diversas partes do mundo, naquele momento, o universo inteiro assistia o sofrimento do seu comandante. E ficaram mais assombrados ainda quando Jesus, em meio a todo aquele sofrimento, ele dirigiu uma oração ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando Jesus estava na cruz, qual era a sua preocupação? Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele estava preocupado com a condenação daqueles criminosos que o atacavam. Mas ele não queria a condenação dele, ele queria a salvação. E aquela oração de Cristo, perdoa-lhes, Senhor, porque não sabe o que fazem, ela envolve a todos nós. Ela envolve a mim, porque o meu pecado também foi parte da condenação de Cristo. E agora compete a nós fazer com que aquela oração seja respondida positivamente ou não. Se eu aceito a Jesus como meu Salvador, aquela oração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, ela atinge a mim também, atinge a você, querido internauta, ele atinge a todos nós. Porque a palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que é que nós podemos hoje nos alegrar na salvação? Podemos ter certeza absoluta que Jesus, na cruz do Calvário, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade, mesmo daqueles que não se convertem. Só que aqueles que não o recebem sofrerão a punição do seu pecado, porque não aceitam a substituição que foi feita em favor deles na pessoa de Cristo. Bem, no Calvário Jesus passou 6 horas. Normalmente, as pessoas crucificadas, elas podiam viver até 2 a 3 dias na cruz. E por que Jesus morreu tão rápido? A conclusão a que se chega é que a pressão da separação de Deus foi tão terrível que o seu coração se partiu. Porque quando os soldados romanos lancetaram o lado de Cristo, saiu sangue e água. Isso comprova que havia uma quebra, uma partida do coração. Então a morte de Jesus ocorreu às 3 da tarde. Interessante que exatamente na hora que morreu o Cordeiro Pascual. Tudo cumprindo a profecia. Porque quando Jesus morreu, o que aconteceu com o templo? No templo existia uma separação de uma pesada cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando Jesus morreu na cruz, o sacerdote estava para matar o cordeiro, às 3 da tarde. Quando Jesus diz, está consumado. Quando ele falou, está consumado, houve um terremoto, a terra tremeu e aquele cordeiro escapou. Ele não devia morrer, aquele cordeiro não devia morrer. Por que não? Porque o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo
havia entregue a sua vida. Bem, Jesus morreu sexta-feira, às 15h. Descansou no sábado. Interessante, não é? Jesus havia descansado no sábado da criação. Agora ele descansou no sábado da redenção. Ele passou o sábado no sepulcro. E domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Então a Páscoa inclui o sacrifício do Cordeiro e também a ressurreição de Cristo. Aquela palavra está consumado, ela ressoou no universo inteiro. Embora Jesus tivesse consumado o seu sacrifício, houve alegria no céu. Por quê? Porque Jesus alcançou a vitória plena. Durante os 33 anos de vida, Satanás não conseguiu levá-lo a praticar um pecado, a proferir uma palavra grosseira, a se vingar dos seus inimigos. Ele foi vitorioso. E embora Satanás houvesse empregado toda a sua malignidade para torturar o Salvador, quando ele conseguiu ver Jesus morto, ele não ficou feliz. Porque agora ele caiu para a realidade. A sua destruição estava consumada também. Ele estaria condenado eternamente. Ele não teria chance de dominar mais este mundo como ele havia feito. Queridos amigos, eu creio que muito de vocês já surgiu a pergunta: por que Deus tolera esse sofrimento da humanidade por tanto tempo? Já pensaram nisso alguma vez? Eu já me preocupei com isso também. Por que Deus espera tanto tempo? Deus poderia ter destruído Satanás logo que ele cometeu a rebelião. Por que não o fez? Satanás era o mais poderoso ser criado. A sua inteligência fenomenal. E ele conseguiu disfarçar o seu caráter de tal maneira que os próprios anjos perfeitos, os mundos não caídos, ficaram um pouco confusos com o caráter de Satanás. Será que ele é isso mesmo? Será que Deus é justo perfeitamente? Será que Deus não cometeu algum equívoco aí? Bem, quando Satanás demonstrou a sua malignidade contra Cristo, aquele ser que havia feito o bem por 33 anos, ficou mais nítido perante o universo, perante os anjos não caídos, o contraste entre o caráter de Satanás e o caráter de Deus. Mas ainda não terminou o conflito. Por que depois do Calvário ainda vivemos quase 2000 anos ainda? Por quê? Já perceberam que quando ocorre alguma tragédia na família, o que pensamos? Por que Deus permitiu isso? Nós ainda somos afetados pela influência do inimigo a considerar que Deus é o culpado. Eu me lembro quando um nosso amigo lá nos Estados Unidos, foi constatado que tinha câncer no cérebro. A sua primeira pergunta foi: por que eu, Deus? Por que eu? Por que o Senhor permite isto? Então, como se Deus fosse o responsável. Essa é a nossa tendência. Então, esses 6.000 anos de história do pecado é para deixar claro perante o universo inteiro que a justiça de Deus é absolutamente perfeita. E que o caráter de Satanás é absolutamente degradado, corrompido e maligno. Então, no fim dos 6.000 anos, ficará claro perante todo o universo a grande diferença entre o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Não haverá dúvida na cabeça de ninguém. A justiça terá sido manifestada. Bem, a morte de Cristo tornou possível a nossa salvação. E o que acontece agora? O que precisamos fazer para ser salvos? Em João capítulo 3, aqui aparece uma história muito conhecida de um príncipe judaico chamado Nicodemos. E ele chegou-se para Jesus à noite, porque Jesus era um mestre não bem conhecido, e ele fez uma pergunta: sabemos, Senhor, que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ele dirigiu palavras de elogio para Cristo, mas ele realmente estava manifestando incredulidade. Jesus foi direto ao ponto. Na verdade te digo,
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos amigos, irmãos, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre a sepultura, tornou possível a nossa salvação eterna. Então existe uma ligação entre a Páscoa e o novo nascimento. De modo tradicional, as pessoas consideram que a Páscoa, por ocorrer no fim do inverno, início da primavera, no hemisfério norte, é quando surgem as flores, quando surgem os animais, saem das suas tocas. É uma época de alegria, é uma época de flores, de fato é, e ligam com a Páscoa. E a ressurreição de Cristo nos outorga tudo isto. Nós podemos ter uma nova vida. Embora as flores, as árvores percam as suas folhas no inverno, quando começa a primavera, há um renascimento de natureza. E assim também, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, há um novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui é uma declaração taxativa, não é uma opção. Se você não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Será que eu posso nascer de novo por mim mesmo? Alguém uma vez fez uma pergunta: você já tentou ser um elefante? Impossível, né? É impossível nascer de novo por mim mesmo. Eu não posso produzir um novo nascimento. Não tem esse poder. Mas é muito simples. Aqui no livro no Evangelho de João, capítulo 1, 12 e 13, aqui nós lemos: todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como nascer de novo, então? Complicado? Não. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, no momento em que cremos nele, ocorre o novo nascimento. É muito claro esse pensamento? Observem essa frase muito simples da inspiração. Por este simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus. E Ele vos ama como ama seu próprio filho. Interessante, muito simples, não é? A própria inspiração usa a expressão: por esse simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vós uma nova vida. Sois como uma criança nascida na família de Deus. Complicado? Não. João 1, 12 e 13. A todos quantos o receberam, como recebemos? Crendo no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a inspiração continua: por esse simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vós uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus. E o que devemos fazer aí em seguida? Crer em Deus não é um ato isolado. Crer em Deus envolve um relacionamento, um ato de lealdade. Agora que vos entregaste a Jesus, não torneis atrás. Não vos furteis a Ele, mas dizei dia a dia: pertenço a Cristo. Por que pertenço a Ele? Porque Ele pagou o preço da minha salvação. Rogai-lhe que vos dê o seu Espírito e vos guarde por sua graça. Do mesmo modo que vos tornaste filho de Deus, entregando-vos a Ele e nele crendo, assim também deveis andar nele, viver nele. Diz o apóstolo: como pois recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Colossenses 2, 6. Irmãos, para Nicodemos não foi uma coisa fácil. Ele era um homem da alta sociedade, ele era um príncipe dos judeus,
ele era um professor de religião, teólogo, ele era um homem rico, ocupava um lugar de destaque na sociedade, era membro do Senado judaico, era membro do Conselho judaico. E Jesus falou para ele, você, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Aquilo para ele foi muito humilhante, né? Muito humilhante. Ele até usou uma certa ironia, como é que o homem velho como eu vai nascer de novo? Vai entrar no ventre da mãe e ele nascer outra vez? Jesus não deu atenção ao argumento baixo de Nicodemos, mas disse, olha, vou repetir. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bem, para vocês entenderem a dificuldade de Nicodemos, ele tomou 3 anos para tomar sua decisão. No fim de 3 anos, quando Jesus estava pendurado no Calvário, ele entendeu tudo. Agora, ele fez a sua entrega. Agora ele nasceu de novo, realmente. Diz a inspiração, como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Mediante a fé, recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é o nosso Salvador, ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos como remédio para o pecado. E nem sequer podemos nós nos arrepender sem auxílio do Espírito Santo. Diz a Escritura, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento vem de Cristo, assim como seguramente vem o perdão. Bem, então a Páscoa consumada por Cristo no Calvário, seguida de sua ressurreição, tornou possível a todo pecador nascer de novo, nascer do alto. Porque é quando cremos em Jesus que nós nascemos de novo. Agora a pergunta para você e para cada um dos nossos internautas, todos que estão conectados. Quando devemos nascer de novo? Quando? Hoje, agora. Só que esse nascimento é um processo que se repete. Cada dia devemos morrer para o pecado e nascer para Deus. O grande apóstolo Paulo disse, cada dia morro, dia a dia morro. A experiência do novo nascimento e da morte para o pecado deve ser repetida cada dia. Eu gostaria de deixar aqui o último apelo da inspiração para todos vocês. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Querido internauta, querido amigo que está conectado com Deus e com esse programa nesta noite, onde você estiver, na sua casa, na sua poltrona, no sofá ou no banquinho da sua casa, onde quer que você esteja, tome essa decisão agora. O grande apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, as seguintes palavras. E nós, na qualidade de cooperadores com ele,
vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Embora você deva reconsagrar-se amanhã cedo, não espere até amanhã. Entregue-se agora. Ore ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, toma o meu coração nesse momento. Eu quero ser teu. Eu não tenho força nem para me entregar a ti. Toma a minha vida. Eu quero ser teu. Molda o meu caráter. Prepara-me para a eternidade. É um dos versos mais prediletos da minha parte. Filipenses 1,6 diz assim, a promessa preciosa. Aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que essa seja a minha experiência, a tua experiência, a nossa experiência. Que estejamos preparados para a volta de Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.